Cooper Auriverde investe no município catarinense de Morro da Fumaça para melhorar atendimento. No quadro Temática, comentário do vice-presidente executivo do Sistema FAESP-Senar, Clemerson Pedroso. As plantas suculentas se transformam em um bom negócio no campo. E vamos continuar com a entrevista das primeiras damas Cooper Alfa nos seus 57 anos de atividades. Agricultor, você já ouviu falar que o barato pode custar mais caro? Portanto, evite reduzir o uso de tecnologia na sua lavoura. Produtos especiais trazem mais produtividade e lucro. Não dê um passo atrás. Compre fertilizante de primeira linha. Ele garante maior resultado na sua colheita. Nobre Alga Mais com alga marinha já comprovou sua eficiência. Compre Nobre Alga Mais e Cooper Animais. Você terá maior produtividade na sua lavoura. Peça já na sua cooperativa. Canal 1000 Histórias. Aqui você navega na excelência do cooperativismo. Somos conteúdos, notícias exclusivas. Somos a marca de um sistema que está encantando o mundo. É onde o agronegócio fez morada. No nosso canal estão produtos exclusivos produzidos pela equipe de comunicação da FECOAGRO. Afinal, o melhor de Santa Catarina a gente mostra pra você. Somos Coop em Santa Catarina. Inovação, tecnologia, produtividade, rentabilidade, sustentabilidade. A matéria orgânica desempenha um papel fundamental na manutenção das funções do solo. Pensando nisso, a FECOAGRO está lançando no mercado de fertilizantes sua nova solução, Fert Mais Organo Mineral. Toda a tecnologia dos fertilizantes diferenciados FECOAGRO, agora com fonte orgânica, que irá favorecer o aumento da atividade biológica do solo e promover maior desenvolvimento do sistema radicular. Possui em sua fórmula o Alga Mais, um componente da alga marinha, litotâmino, que favorece a multiplicação de micro-organismos benéficos. Os nutrientes orgânicos e minerais são peletizados, trazendo uniformidade e dureza ao fertilizante, facilitando a aplicação no solo. Integrando a agricultura regenerativa, o Fert Mais Organo Mineral é a chave para uma produção com mais rentabilidade e sustentabilidade. Disponível nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. Alô, gente do agronegócio e do cooperativismo, estamos voltando cheios de energia para mostrar como anda a estrutura da Cooper Auriverde em terras sul-catarinenses. Por lá, mais precisamente no município de Morro da Fumaça, a cooperativa decidiu fazer investimentos para melhorar a qualidade do atendimento. E os maiores beneficiados, como sempre, foram os produtores e associados e também os clientes da Auriverde. Gente que colocou a cooperativa num outro patamar. Reportagem continua sendo no programa Cooperativismo em Notícias, segunda parte. E na linha nobre se encaixou muito bem para nós, tá? Deixa eu te perguntar, foi feito o teste, vocês fizeram medição lado a lado para entender o poderio desse adubo também? Isso, não feito lado a lado, mas assim, a vizinhança viu que nossa lavoura destacou um pouco mais, né? Então, muitos produtores já estão plantando com adubo nobre devido nós temos usando e viram que ter o resultado, né? Tudo começa por uma boa análise de solo, né? Se a gente não começar bem pelo chão, a lavoura não vem. Se a lavoura não vir, eles não lucram. Se eles não lucrar, a gente não lucra. Então, a gente tem que pensar o melhor para o nosso cliente, né? E como é que você vê o desenvolvimento da mandioca, por exemplo, com a adubação da FECOAGRO? Cara, hoje com a linha nobre que a gente trabalha para a retenção do nutriente, para não ter perda, como a gente trabalha com solo muito arenoso, é um solo um pouco diferente, vamos dizer assim, das outras culturas, e a gente trabalha com a mandioca, que é uma cultura que hoje ela fica um ano, mais de um ano e meio, talvez 2 anos no solo. A gente tem que ter um produto com uma tecnologia um pouco melhor em cima e com micronutriente, porque hoje o micronutriente é essencial tanto para a planta, tanto para o solo, tanto para a gente, né? Como é que se chegou a essa composição, a necessidade do produtor, da Auriverde com a FECOAGRO? O que acontece? Hoje a FECOAGRO ela trabalha com muitas linhas, trabalha com a linha nobre, com a alga mais. E trabalhando com isso, a gente vê que
no canela seca ou adubo canela seca que não tem nada, a perda de nutriente é muito grande. Sempre que possível, a Auriverde reúne seu maior propósito, os cooperados, para uma rodada de prosa. Nessa aqui, discutiu-se 2 temas relevantes: o controle das ervas daninhas. Ele é um assunto recorrente, porque são inúmeros os desafios que a gente vem encontrando nos últimos anos. Então o tema é muito pertinente porque são vários biótipos que vêm, não é ganhando, mas ficando resistentes, né, a alguns determinados tipos de herbicidas, determinados tipos de mecanismos de ação. Isso por si só já é um problema. O outro grande problema é relacionado às vezes a uma resistência do nosso produtor em utilizar técnicas novas, produtos mais sustentáveis, produtos mais em acordo com o desenvolvimento aí das tecnologias. E também o que a gente vê muito a campo é um desafio com as informações, né? Uma informação verdadeira, uma informação correta. Eu acredito que esses aí são os pilares. Então, vem muito de encontro a gente conversar com o produtor, trazer ferramentas novas. E a Syngenta é uma multinacional gigante, né? Que inova muito. Nós somos a empresa que mais inovamos nesse ramo aí, tanto herbicidas, fungicidas, inseticidas. Então, estamos sempre cientes que precisamos trazer as melhores soluções aos nossos produtores. Beleza, você falou em informação, né? O produtor, às vezes, ele procura muita informação na internet e tal. Quem ele deve ouvir? Aquele técnico que está lá na propriedade dele todo dia, toda semana, aquelas companhias que estão mais na vida presente dele. É essa relação que ele tem mais próxima que deve ser ouvida? Com total certeza. Eu acredito muito, né, nesse relacionamento. O produtor hoje, ele tá muito ciente e ele está muito munido de informações e ele sabe quem que é a pessoa que ele deve procurar. Então a gente tem cooperativas, a própria Auriverde é uma cooperativa muito séria, com pessoas muito sérias e em acordo ou também trabalhando em conjunto com empresas como Syngenta, a própria NK, enfim, outros parceiros. Então eu acredito que o caminho seja por aí, né? Com uma equipe estruturada, uma equipe que dê rentabilidade para ele. O produtor, no fundo, ele sabe, né, quando ouvir, ou o que ouvir e quem ouvir. Mas eu cito novamente, cooperativas, grandes empresas, pessoas realmente comprometidas com o negócio e com o negócio do produtor, em conhecer, em informar e, com certeza, rentabilizar para ele. Porque no final é isso, é rentabilização. E também sobre os impactos do clima no agronegócio. O segundo semestre, pelos modelos expostos, está sendo diferente. Novembro, pela previsão que se tem, que a chuva então seja um pouco mais escassa. Você está vendo aqui para a região de Uruçanga, Morro da Fumaça, que é a região que eu trabalho, mais no sul do estado, situações semelhantes, né? Então eu lembro daquela seca de 2020, foi uma das maiores secas do estado, desde 1957. Interessante que aquele ano não foi nem Laninha nem El Ninho, né? Então assim, aí olhando aqui os dados da região sul do estado, verifiquei que 2016 teve essa mudança de El Ninho para Laninha. Aí tivemos ali um pouco menos de chuva em setembro e em outubro. E esse ano especificamente nós também esperamos menos chuva, especialmente lá para novembro. E quanto às temperaturas, também com Laninha a gente tem a primavera um pouco mais fria. Especialmente no mês de setembro pode ter um pouco mais de frio no estado. Então a Ciran-EPAGRE está monitorando, né? E é muito importante ficar atentos porque cada semana é uma semana nova, tem modificações na atmosfera, mas estejamos sim atentos para o Laninha desse próximo semestre. O produtor ele precisa ter o que em mente? Monitorar isso, cuidar a hora de plantio para saber se vai chover, se não vai chover? O que eu tenho reparado é que os mapas de previsão que a EPAGRE e Ciran tem, que o próprio INEMET Brasília tem, o litoral catarinense, aqui o litoral sul, tem uma situação um pouco mais confortável de chuva até para esses próximos meses, a não ser novembro, que pode ser um pouco menos chuva. O Planalto e o Oeste é que tem que se preocupar um pouco mais, como sempre, né? Aquela seca de 2020, que foi uma das maiores da história do estado, ela afetou muito mais o Oeste e Planalto do que aqui o litoral catarinense. A sociedade rural, sob o guarda-chuva das cooperativas, jamais será surpreendida por qualquer ameaça. Afinal, quem busca conceitos não erra na hora de decidir. Temática
Opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. E no quadro Temática de hoje, vamos acompanhar o comentário do vice-presidente executivo do Sistema Faesc-Senar, Clemerson Pedroso. O sucesso das atividades do setor primário, agricultura, pesca, pecuária, fruticultura e extrativismo, depende da gestão sustentável dos recursos naturais. O respeito ao meio ambiente assegura a perenidade do setor, permitindo que produção e preservação ambiental coexistam de forma harmônica. O desenvolvimento de novas tecnologias e práticas sustentáveis também abre caminhos para o setor, incorporando a preservação da água, da biodiversidade e de áreas de conservação, como zonas de recarga de aquíferos e reservas naturais. Essas práticas, por certo, representam altos custos para o produtor rural, as quais são encaradas pelos mesmos como investimentos que beneficiam a segurança hídrica, florestal e climática. Como sempre temos dito, não há como quem se preocupe e pratique mais a preservação ambiental do que nós, produtores rurais, pois desde muito cedo aprendemos que o principal insumo de nossa atividade é a natureza e os recursos que ela nos proporciona. Nesse contexto, também é muito importante a correta interpretação da legislação ambiental, pois assegura a necessária segurança jurídica para todos aqueles que atuam ou querem atuar e investir no setor primário da economia. O Estado de Santa Catarina, em observância ao mandamento constitucional que assegura aos Estados legislar de forma suplementar em matéria ambiental, após intensos debates junto à sociedade e junto aos poderes constituídos, deu origem ao seu Código Ambiental, o qual foi precursor no debate e implementação de importantes institutos hoje presentes na legislação ambiental nacional, como, por exemplo, as áreas rurais consolidadas. Porém, nos dias atuais, infelizmente, quando da aplicação da legislação ambiental, ações fiscalizatórias e decisões judiciais e administrativas têm interpretado de forma equivocada o arcabouço legal, relegando o nosso Código Ambiental de Santa Catarina a um patamar de aplicabilidade não condizente com o que está expresso na legislação. Ora, foi muito em decorrência do Código Ambiental de Santa Catarina que nosso Estado é exemplo quando se fala em modelo a ser seguido no quesito preservação ambiental. Se hoje Santa Catarina possui aproximadamente 40% de sua vegetação nativa completamente preservada, muito deve-se à modernidade de sua legislação ambiental. Assim sendo, devemos todos atuar no sentido de que a lei ambiental catarinense seja observada e cumprida por todos, pois a mesma interage de forma harmônica com as demais normas, não sendo com essas incompatível. Nossa legislação leva em conta o Pacto Federativo, tratando de forma correta e específica as nossas particularidades. O produtor rural catarinense tem feito sua parte, pois entende perfeitamente que cumprir a legislação exige sim investimentos, que geram benefícios expressivos para o meio ambiente e para toda a sociedade. A aplicação às avessas da legislação leva à insegurança jurídica, afugenta investimentos, gera desempregos e anemia social, contribuindo apenas para que indivíduos com interesses escusos continuem a denegrir a imagem do Brasil perante o mundo, semeando inverdades para que outros lucrem no lugar do Brasil e do povo brasileiro. Santa Catarina já comprovou que o reconhecimento a uma legislação que concilia preservação e desenvolvimento, como é o caso do seu Código Ambiental, aliado às boas práticas de manejo do meio ambiente, é fundamental para que o Brasil evolua em direção a um modelo de produção agropecuária que alie eficiência econômica com responsabilidade ambiental, tornando-se referência global em sustentabilidade no agronegócio. E agora você confere os assuntos que vamos ter no próximo bloco. Plantas suculentas se transformam em um bom negócio no campo. Vamos continuar com a entrevista das primeiras damas Cooper Alpha nos 57 anos de atividades da cooperativa.
Agricultor, você já ouviu falar que o barato pode custar mais caro? Portanto, evite reduzir o uso de tecnologia na sua lavoura. Produtos especiais trazem mais produtividade e lucro. Não dê um passo atrás. Compre fertilizante de primeira linha. Ele garante maior resultado na sua colheita. Nobre Alga Mais com alga marinha já comprovou sua eficiência. Compre Nobre Alga Mais e Cooper Animais. Você terá maior produtividade na sua lavoura. Peça já na sua cooperativa. A FECOAGRO de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada, levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a FECOAGRO, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. Inovação, tecnologia, produtividade, rentabilidade, sustentabilidade. A matéria orgânica desempenha um papel fundamental na manutenção das funções do solo. Pensando nisso, a FECOAGRO está lançando no mercado de fertilizantes sua nova solução, Fert Mais Organo Mineral. Toda a tecnologia dos fertilizantes diferenciados FECOAGRO, agora com fonte orgânica, que irá favorecer o aumento da atividade biológica do solo e promover maior desenvolvimento do sistema radicular. Possui em sua fórmula o Alga Mais, um componente da alga marinha, litotâmino, que favorece a multiplicação de micro-organismos benéficos. Os nutrientes orgânicos e minerais são peletizados, trazendo uniformidade e dureza ao fertilizante, facilitando a aplicação no solo. Integrando a agricultura regenerativa, o Fert Mais Organo Mineral é a chave para uma produção com mais rentabilidade e sustentabilidade. Disponível nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. Um canal, 1000 histórias. Aqui você navega na excelência do cooperativismo. Somos conteúdos, notícias exclusivas. Somos a marca de um sistema que está encantando o mundo. É onde o agronegócio fez morada. No nosso canal estão produtos exclusivos produzidos pela equipe de comunicação da FECOAGRO. Afinal, o melhor de Santa Catarina a gente mostra pra você. Somos Coop em Santa Catarina. Abrindo a segunda parte do programa, vamos falar agora de plantas suculentas. Elas são a ótima opção para quem quer ter uma plantinha em casa ou no trabalho. Vamos conhecer uma agricultora do extremo oeste catarinense que apostou no cultivo. Veja a reportagem do programa SC Agricultura. As plantas suculentas estão em alta. Elas se tornaram populares ultimamente porque são bonitas, práticas e se adaptam facilmente em diversos ambientes. As suculentas têm a capacidade de armazenar água na raiz, talo ou nas folhas. Assim, elas reservam líquido por mais tempo e conseguem sobreviver em ambientes secos. Elas são uma ótima opção para quem quer ter uma plantinha em casa e um bom negócio para quem se dedica ao cultivo comercial. Há 3 anos, a agricultora Márcia Lázari transformou o gosto pela jardinagem em negócio. Hoje, ela produz suculentas, plantas que acumulam água nos tecidos e, por isso, são gordinhas e delicadas. O mercado brasileiro não para de crescer e aqui, no interior do município de São José do Cedro, a Márcia conquista cada vez mais clientes. Você tem aqui uma coleção diversificada de suculentas. Quantas plantas são, Márcia? Mais de 900 tipos diferentes. Entre elas estão as gibifloras, que são as mais grandonas, desde as outras mais pequenininhas, que tem as de sombra. Elas são, entre tudo, vai dar umas 900 tipos diferentes. Eu comecei com 1, 2 e foi indo. Aí eu comecei a pegar amor por elas
e começou a virar uma terapia. Aí, quanto mais assim, eu sempre ia onde que eu ia, eu tentava comprar uma coisa diferente. Vamos fazer um passeio aqui pela estufa e conhecer mais de perto essa riqueza de plantas que você tem aqui, Márcia. Eu tenho desde as mais grandes, de biflora, essa é uma fantome. Ela é a mesma da orelha de elefante, só a coloração dela tá muito linda, ó. Ela tem as bordas e quanto mais o sol, mais bonita ela fica. Tem as gibifloras e todas elas, eu tenho elas aqui no vaso, mas se a gente plantar elas lá fora, no chão, quanto maior o espaço, mais grande ela fica. Elas parecem uns repolhos de grande que elas ficam, são muito lindas. Para a suculenta ficar assim tão linda, quais são os cuidados principais, Márcia? Principalmente elas têm que ter uma boa drenagem, porque como elas não gostam de muita água, então se acaba ficando água, ela acaba apodrecendo. Aí você tem que fazer uma boa drenagem, usar um substrato bom e fazer uma adubação, porque elas também precisam de adubação e muito cuidado principalmente. E como é que está o mercado aqui na região? Está te trazendo renda nessa nova atividade? Tá. Eu ainda não coloco aqui nas floriculturas no mercado aqui. Mas assim eu tenho as redes sociais e faço bastante live e a gente acaba vendendo por ali. Faço entregas aqui na cidade de São José do Cedro, Guaraciaba, todas ali ao redor. As mulheres compram e a gente acaba entregando. E sai bastante também para presentes. E como é que despertou o teu interesse em investir nessa atividade em que você gerencia o seu próprio negócio? Isso começou há 2 anos atrás. Eu já tinha uma estufinha pequena. Mas ao convite da Ipagre, eles vieram aqui, a Arejane veio, fizeram convite para mim participar do curso Florescer. Aí estava meio puxado, vou, não vou, as crianças doentes. Mas eu, na minha ideia, quando meu marido chegou em casa de noite, nós conversamos. E eu falei para ele que o cavalo passa encilhado uma vez. Se a gente não embarcar, então a gente... E eu fui lá, fiz, minha mãe ficou com as crianças, meu marido deram conta. Ali incentivou mais ainda o meu interesse por ter o meu próprio negócio. Aqui eu plantei uma de cada. O curso Florescer traz, eu acho, elas mais pro seu interior, né? Para o seu ser, né? Elas procuram o máximo, dão o máximo delas, ela desperta nelas outras atividades. A gente percebe na questão assim de até a migração de uma atividade para outra, o bem-estar delas, assim, elas se sentem assim, elas se dão mais, muitas vezes até o próprio respeito, né? Porque elas se colocam assim, ó, nós vamos discutir com a família, nós vamos ver o que nós podemos decidir aqui entre nós, vamos fazer ou não vamos fazer. Eu acho que o diálogo veio junto com o curso, sabe? E junto com a assistência técnica nossa, assim, então acho que ficou perfeito, assim, essa questão de valorização da mulher do meio rural. E hoje voltamos com aquele encontro exclusivo e memorável no Centro de Memória Alfa Maxi Crédito SEMAC, em Chapecó, oeste de Santa Catarina. A equipe de imprensa da cooperativa recebeu 3 mulheres especiais, esposas dos presidentes da cooperativa, Dona Zelinda Santa Catarina Bodanese, Edirce Lansnaster e Dona Neuci Camati Betti. A entrevista compõe a série de reportagens alusivas ao aniversário da Alfa de 57 anos, comemorado no último dia 29 de outubro. Dona Edirce, um casamento de 50 anos, nasceram 4 filhos, né, com o seu Mário Lansnaster. Ele sempre foi um inovador, muito disciplinado, né, Dona Edirce? Ele acordava cedo. Ele tinha a rotina dele, que ele seguia aquilo. O soninho depois do almoço, ele sempre gostou de almoçar em casa, né? Assim, ler bastante, acordar o horário certo, sempre foi bem assim. Agora, o comecinho da vida, eu digo, foi tão rápido aquilo que a a gente ficou muito pouco tempo. Porque já veio
Lá veio os filhos, né? Em 6 anos de casado a gente já tinha 4. E aí quando nasceu a primeira filha, foi aí que o Mário começou, ele trabalhava na Caresc, agora a EPAD, ele foi coordenador regional da suinocultura. Aí ele começou, no que nasceu a Márcia, ele começou a viajar. Aí eu comecei a ficar sozinha, né? Depois convidaram ele para ir para Aurora. Sim. Ficou uma temporada lá na Aurora. E como é que foi essa decisão, assim, foi fácil dele aceitar esse convite aí? E ele teve um... Porque ele já tinha um emprego, assim, vamos dizer, estável, né? Sim, e ainda tinha... Ele estava sendo convidado para ser... Porque era da região, daí era para ser estadual. Ele tinha que ir a Florianópolis morar lá, né? A gente teria que ir para morar em Florianópolis, no caso. Mas ele já tinha começado uma granja aqui com o irmão dele, e ele adorava aquela granja. Então, aí ele desistiu daquilo e aceitou o convite da Aurora para ficar aqui, então. Quando que ele veio para Alfa? Ele saiu da Aurora e a convite do seu Aldir aí, ele veio trabalhar na Alfa. Mas foi em 97 que ele foi presidente. Ele ficou como vice-presidente também, Sim, né, do seu Aldir ali, então, foi isso? Como vice. E a gente soube que na época que ele era vice da Alfa ainda, ele já comentava que a intenção dele era se desligar da cooperativa para cuidar do negócio da Maiale. Se tudo dá certo, por que se a gente tem aquilo, né? Vamos lá, ele ficou uma temporada, mas a gente fica sempre com medo, né? Quando tem um emprego fixo, que é uma coisa garantida, deixar para uma coisa que é da gente, sim, mas a gente também tem as incertezas naqueles lugares, né? Que nem agora, que a gente está aí, né? Então, mas... E daí, por exemplo, o que aconteceu com o seu Auri, eu acho que com foi aquele ano que teve o derrame, aí ele desistiu de sair, porque era ele que estava ali, ele né? tinha uma missão na cooperativa. Eu acho que ele teve a missão dele. Eu acho que ele cumpriu ela com louvor, né? Eu acho. E como é que a senhora se vê assim, olhando para trás, tem orgulho de ter acompanhado o seu Mário por tanto tempo, por toda a vida, vamos dizer assim? Senhora, que aprendizado essa jornada como apoiadora, como parceira, como esposa do seu Mário? A gente chorou muitas vezes de saudades, viu? Porque eles ficavam mais fora do que em casa. Em casa eles vinham para comer, para dormir, para ler, para ver jornal. Mas a gente se virava, né? Eu não sei, a gente, quando tem que fazer as coisas, a gente faz, né? Em casa também, e dá, ainda, e não cobra de ter que ficar em casa com a gente. A gente deixa eles voar, porque eles têm vontade, né? A gente não pode podar as pessoas que têm essa sede de voar, de ir para frente, né? Então a gente via nele que ele tinha essa capacidade de conseguir. Então a gente se conformava muitas vezes, mas às vezes quando viajava a gente botava um bilhetinho dentro do bolso, mas assim sempre uma coisa, porque a gente... E na época não tinha o WhatsApp da dona Edith? Não tinha nada, né? Então a gente cuidava dos filhos, né? Os filhos, eu acho que quando eles eram pequenos, eu que assumi quase tudo. Nunca precisei trabalhar, uma coisa boa. Então eu tinha tempo para me dedicar inteiramente para os filhos. E sempre tive uma tatinha que me ajudasse. Então ele sempre teve condições de pagar alguém para me ajudar, né? Então ele não podia, ele nem se sentia culpado, porque eu também nunca fiz cobrança sobre isso, não cobrava. Então agora, com a participação das primeiras damas da Cooper Alpha no seu aniversário de fundação, vamos encerrando por aqui o nosso Cooper News SC de hoje. Obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro.